A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 8 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo, o rei Asa, um monarca com um triste fim. Meus irmãos, este rei é o terceiro rei de Judá e aqui nós temos algumas lições para trazer para a nossa vida e, consequentemente, para os nossos alunos. O primeiro ponto é que o rei Asa possui esse nome e até os dias de hoje não temos uma definição do seu real significado, ou seja, o nome Asa não tem um significado que nos traga algum tipo de informação relacionado a porquê desse nome. Mas alguns teólogos, linguistas, eles trazem que tem a ver com o nome Asaf, né? E seria ali, seria um nome que tem ali origem ou também uma redução do nome Asaf. Mas o certo é que não temos uma definição, tá bom? Bom, ele era filho do rei Abias, ou Ábias, né? Como alguns dizem. Era neto de Roboão, que consequentemente era filho de Salomão. Bisneto, né, de Salomão. E iniciou seu reinado, seu governo, com 14 anos de idade. Ele, incentivado pelo profeta Azarias, ele realizou uma reforma religiosa que é fruto do nosso estudo nesta lição. O rei Asa reinou por 41 anos e aqui nós vamos ver também como se deu o fim do seu reinado. O tópico 1 diz o seguinte: a história do rei Asa. O crescer de uma replicação de pecado familiar. Aqui, meus irmãos, nós temos que nos atentar que o pai de Asa, que foi Abias, ele foi um péssimo rei. Foi um rei que continuou nos pecados de Roboão, da idolatria. Foi um rei que não atentou para obedecer o Senhor. Mas o rei Asa, ele governou diferentemente do seu pai Abias. E aqui eu trago Ezequiel 18, verso 19 e verso 20, que é um versículo muito importante para a nossa conduta de fé e apologética, que refuta qualquer tipo de maldição hereditária para nós, e a Bíblia nos traz respaldo. Não há maldição hereditária. O que acontece é uma continuidade dos pecados dos pais nos filhos, ou seja, os pais tiveram uma vida de pecado e os filhos apenas replicaram. Seria como um pai que é mau caráter, consequentemente o filho dá continuidade a essa questão de mau caráter. O pai é um beberrão ou um viciado em algo do tipo e o filho replica aquilo, dá continuidade. Mas não significa que há maldição hereditária, mas sim uma replicação, uma continuidade por parte do filho em relação ao pai, às práticas pecaminosas do pai. E aqui Ezequiel 18 traz o seguinte: mas dizeis, porque não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que o Senhor está colocando mediante o profeta Ezequiel é que há uma responsabilidade individual sobre cada indivíduo na terra, cada ser humano. Aqueles que proceder sendo justo, a justiça recairá sobre ele, as bênçãos cairá sobre ele, mas o ímpio recairá sobre ele a impiedade, consequentemente maldições. Então, o que há é uma replicação, e o rei Asa não replicou os pecados dos seus antepassados, especialmente do seu pai. Amém? Seguindo adiante, o tópico 1.1 diz o seguinte: Asa não seguiu o caminho de seus pais. Há essa frase de Jean-Jacques Rousseau que diz o seguinte: o homem é produto do meio em que vive,
e da sociedade e da educação. De certa forma, Rousseau está correto nessa afirmação, só que ele não conta com o poder do Evangelho. E aí João 14,15 diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aqui é um ponto muito importante. Pode alguém nascer num ambiente tóxico, um ambiente de pecado, e essa pessoa decidir a caminhar pelos modos operantes certo, correto, santo? É possível. E o rei Asa foi um desses. Ele cresceu em um ambiente familiar péssimo, idólatra, um ambiente familiar distante da vontade de Deus. Mas o rei Asa não seguiu os passos de seus pais. Portanto, a frase de Rousseau, ela é uma verdade, mas até o Evangelho. Porque a partir do Evangelho, aí muda a situação. Então o homem não é produto do meio quando chega o Evangelho. O Evangelho destrói toda a estrutura a qual o pecado domina. Então esse é um ponto importante para trazer para os nossos jovens, até mesmo porque eles estudam filosofia no colégio. E Rousseau é um dos filósofos mais falados, né, nas escolas, em especial na disciplina de filosofia. Seguindo adiante, tópico 1.2 diz o seguinte: Asa confiava em Deus. A possibilidade humana. Olha só, em um primeiro momento, Asa tinha 300.000 homens que empunhavam lanças e pavês. Pavês são escudos enormes que esconde todo o corpo do homem, ok? Os romanos utilizavam esse tipo de escudo. Então é um escudo enorme que ele comporta ou ele acolhe, ele encoberta todo o corpo de um homem, de um soldado. Tá? Ele tinha 285.000 homens com escudos e arco. O escudo já é o pequenininho, já é menor, tá? Para segurar, dá mais mobilidade em batalha. Já o pavê já é mais para uma questão de uma coluna, de uma falange, a qual possa parar ou empurrar o inimigo. Aqui, meus irmãos, nós temos que nos ater ao seguinte: o rei Asa tinha um poderio militar bélico muito forte, mas mesmo assim o rei Asa decidiu confiar no Senhor na sua primeira grande batalha, que foi contra os etíopes. Os etíopes tentaram invadir, mas mesmo tendo esse exército, esse poderio bélico, o rei Asa resolveu confiar no Senhor e pedir auxílio do Senhor. É uma maneira correta de iniciar, e o rei Asa começou muito bem. E a certeza divina, ela vem do seguinte: saber da nossa incapacidade diante de Deus. Não é saber, muitas das vezes, da nossa incapacidade diante do inimigo, é diferente. Porque muitas das vezes nós podemos, pela força do nosso braço, pela força talvez do recurso a qual temos, da posição social a qual nós temos, nós podemos vencer alguém. Mas mesmo assim, nós confiamos no Senhor. Então não é a questão de saber de sua incapacidade diante do inimigo, mas é saber da nossa incapacidade diante de Deus e, consequentemente, que somos dependentes dele. E o rei Asa confiou no Senhor, mesmo tendo esse poder bélico. Também essa questão da confiança, ela envolve em respeito, ela envolve também em saber que nós precisamos e dependemos do nosso Deus, não somente quando temos as coisas, ou também quando alguém não tem nada, diz que confia no Senhor. Mas uma coisa importante aqui nós temos que nos ater, que o rei Asa tinha todos os recursos humanos necessários para batalhar e vencer uma guerra, mas mesmo assim ele entrega nas mãos do Senhor a sua batalha, o seu combate. E o clamor, o rei Asa clama ao Senhor, mesmo tendo esse poderio, ele clama ao Senhor para que o Senhor o guiasse, para que o Senhor desse a vitória, e o Senhor deu vitória. Salmo 20, verso 7 diz o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor,
o nosso Deus. Ou, em algumas versões, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Ele está conosco. Os homens confiam em seus recursos materiais, em carros, cavalos, seu dinheiro, sua potência de influência na sociedade. Mas nós, povo de Deus, fazemos menção do Senhor constantemente. Tanto quando achamos que podemos, com a nossa força, mas também quando nós sabemos que somos incapazes. Então, esse é um ponto importante para colocarmos para os nossos jovens. Tópico 2 diz o seguinte: promovendo uma reforma. O rei Asa é um dos poucos reis que resolveram empreender uma reforma religiosa, a não replicar o pecado dos reis que o antecederam. E nós temos o rei Asa como um exemplo, porque o rei Asa ele promove uma reforma, e eu coloco aqui os níveis de influência da reforma promovida por Asa. E ele tem um nível muito abrangente, que é o nível social, ou seja, atingir todo o povo. Essa reforma ela tem que ter um efeito perante todo o povo. Ele promoveu uma reforma sacerdotal, e isso nós vamos ver agora nesse tópico 2. E também uma reforma familiar, que também nós vamos conhecer o que ele fez como punição à sua mãe idólatra. 2.1 diz o seguinte: rompendo com o paganismo. A descontinuidade promovida por antecessores. Essa descontinuidade que o rei Asa faz é o seguinte: ele rompe, ele para, ele desconstitui toda uma estrutura que já existia, que era uma estrutura idólatra, uma estrutura de paganismo. E mais à frente eu vou trazer a definição de paganismo. Mas ele não continua, ele não anda nos passos dos seus antecessores, que era a idolatria, promovida até mesmo pelo rei, endossada pela nobreza, endossada pelos sacerdotes. Mas aqui nós encontramos alguém que ele fala: opa, aqui cessa, não vou continuar essa apostasia, não farei isso, vou fazer o que o Senhor diz. Ele destitui a sua mãe idólatra. A mãe de Asa, Maaca, ela resolve fazer uma imagem de Astarote, e algumas traduções está Azerá, e o que ela faz? Ela, além de fazer, ela adora essa deusa. Mas o rei não passou pano, como diz aí esse termo que está muito comum nos últimos dias. Ele não deixou barato. Ele tirou os títulos de rainha-mãe de sua mãe, né? No caso, a sua progenitora, e agora ela é destituída da posição de rainha-mãe devido à sua idolatria. E aí o rei Asa destrói aquela imagem, destrói e queima, inclusive. Então, ele promove uma reforma também no seio familiar. É uma radicalização que o rei Asa fez? Sim. Há momentos que é preciso ser radical. E o rei Asa foi radical. Ele destruiu os altares dos deuses cananeus. Ele buscou restabelecer uma ordem religiosa, uma ordem de culto, uma ordem de uma única doutrina, uma ordem de um único culto. Então, ele foi radical, e tem momentos que é necessário ser radical. Agradar a Deus como conduta de vida. O rei Asa, ele trouxe essa forma de pensar que não era uma novidade, mas sim algo que foi esquecido pelo povo, que a vida do povo de Deus, ela é pautada em agradar a Deus continuamente. Então, essa é uma influência que o rei Asa tem sobre o povo, na sociedade. Então, nós temos aqui uma atitude que trouxe impactos positivos na sociedade de Judá. Seguindo adiante,
nós temos o tópico 2.2 dizendo o seguinte: restabelecendo a adoração exclusiva a Deus. Aqui eu trago uma definição de paganismo. Esse termo, se você procurar, você vai encontrar que ele é usado para se referir aos costumes, tradições do xamanismo, do panteísmo, do animismo e do politeísmo, ou seja, a crença em múltiplos deuses. Aqui, se você for utilizar isso em sua aula, o xamanismo são aquelas religiões que tem um indivíduo e ele entra em transe para receber espíritos, e aí ele fica como um oráculo, ele diz o que tem que ser feito, ele é a voz para direcionar um povo. Quando você vê a questão do panteísmo, o panteísmo ele não acredita que é uma ideia religiosa, mas filosófica, que pensa que o seguinte, que não há um Deus pessoal. Deus é a árvore, é o rio, Deus é tudo. Então, eles não creem num Deus pessoal, num Deus único, criador. Não, eles pensam que tudo é Deus, tá? As pessoas, os animais, as árvores, a natureza no geral, tudo é Deus. Nós temos a questão aí do animismo, né? O animismo, ele acredita que tudo tem uma essência espiritual, né? Que o divino está em tudo praticamente, muito parecido com o panteísmo, né? Mas eles acreditam que há o divino numa árvore, por exemplo, né, que aquilo ali, né, a floresta tem um espírito, ou seja, eles creem nisso. Isso, inclusive, tem muito nas religiões asiáticas. Tem aquele filme do Kung Fu Panda, que há um certo momento que a tartaruga, que era o oráculo, que era o mestre, né, ele morre, a tartaruga morre, e o seu espírito fica em uma árvore. Então isso tem a ver com animismo, isso tem a ver com toda uma ideia religiosa que é distante do que a palavra de Deus traz, distante do cristianismo, distante do que o Senhor propôs para a humanidade. Então esse é um termo que você pode encontrar com relação ao paganismo. Mas na era cristã, o paganismo, ou o pagão, né, o indivíduo que é pagão, era dado esse nome devido àqueles que não eram batizados, tá? Aqueles que não passaram pelo batismo. Então, se não passou pelo batismo, esse era chamado de pagão. Consequentemente, os povos que não tinham a prática cristã do batismo, esses povos eram considerados pagãos. Inclusive, os católicos, eles acreditam que nós somos pagãos, tá? Eu, quando era criança, eu tinha uns 7 anos de idade, um dia uma vizinha falou assim: menino, tu é batizado? Aí eu falei: eu não. Aí ela falou: então tu é um pagão. Ela falou para mim isso, né? Então, essa é uma crença que é um conceito que voga muito na era cristã, especialmente no meio dos católicos, ok? Critérios para a verdadeira adoração. O Rei Asa, ele promove essa reforma, mas para promover, nós precisamos nos ater a alguns critérios que ele utilizou. Primeiro, temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, mediante isso, mediante temer ao Senhor, ele sabia o que deveria ser feito: adorar o único Deus, não se dobrar diante dos deuses, não fazer deuses, não ter a prática distante daquilo que o Senhor colocou de um único Deus. Também o sacerdócio ativo. Agora o Rei Asa restabelece o sacerdócio, ou seja, os sacerdotes agora deveriam ensinar o povo, deveria sacrificar, deveria dirigir toda a questão litúrgica do povo de Judá, né? Nós estamos falando do povo de Judá aqui. E o ambiente de culto dedicado agora, ele restabelece os utensílios do templo, agora consagrados ao serviço, ou seja, a liturgia, né, o serviço do culto, agora tudo dedicado, um culto agora coeso, em um ambiente totalmente devotado, dedicado
ao Deus único. E a liturgia exclusiva, né, voltada a Deus, agora essa liturgia ela não tem imagens de escultura, deuses pagãos ou deuses estranhos. O politeísmo não impera neste culto, apenas o único Deus é adorado, no caso Yahvé. Então, essa exclusividade ela é um dos pilares a qual deve ser observado quando falamos de adoração. O tópico 3 diz o seguinte: os erros do rei Asa. O rei Asa veio bem, ele caminhou bem, fez grandes coisas, mas ao fim da sua vida ele decaiu de uma prática, de um temor, de uma conduta que outrora era exemplar. E aqui nós vamos observar isso. Eu coloquei aqui a descontinuidade do temor e confiança no Deus eterno na velhice, exatamente isso que aconteceu com o rei Asa. Ele descontinua a questão do temor, da obediência, do consultar a Deus, de ser direcionado por Deus. Vamos ver isso agora? O 3.1 diz o seguinte: o rei Asa fez aliança com o inimigo. O rei Asa fez uma aliança com o rei da Síria, Ben-Hadad, e essa aliança não foi bem-vinda e nem bem vista perante os profetas e, consequentemente, perante o Senhor. O rei Asa, ele começou a menosprezar o Senhor. Em vez de consultar o Senhor como ele fez na batalha contra os etíopes, agora, numa batalha contra Israel, seus irmãos, contra o rei Baasa, agora ele não consulta o Senhor, ele busca uma força humana. E ele faz o que? Uma aliança com a Síria, que era inimiga de Israel, de Israel e, consequentemente, de Judá. Então, nós temos esses pontos aqui a ser observado. Essas alianças ímpias, ela nos traz prejuízos. Por quê? Olha só o que o rei Asa faz. Para agradar Ben-Hadad, o rei Asa pega os utensílios que foram consagrados ao Senhor do templo, sabe? Aquilo que foi trazido para uma reforma, para um culto único, uma liturgia única, perfeita. Agora ele pega tudo que ele colocou, que ele levou para o templo, que ele consagrou ao Senhor, agora ele pega todos esses utensílios e manda como presente para o inimigo, no caso Ben-Hadad. Então ele começa a fazer coisas que são reprováveis diante do Senhor. E isso é muito sério, porque o profeta Hanani foi alertá-lo. Isso nós vamos ver no próximo tópico. Mal interpretados. O que é isso? Olha, o rei Asa, ele não observa que a sua força, ou ele interpreta que a sua força, ela agora é o que ele tem, é o que está à sua vista, é o que ele vê, ele se sente confiante. No início, começando o seu reinado, né, inexperiente, ele se devota diante do Senhor. Mas agora não, já sou um rei experiente, né? Eu já me estabeleci nesse reino, eu já tenho experiências de combate, eu já tenho experiências diplomáticas. Então ele faz uma interpretação errada da sua posição. Ou seja, ele ressignifica a questão da confiança. Não, agora eu estou tranquilo agora eu sou experiente, eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. E isso é um erro que acontece até nos dias de hoje. E eu trouxe aqui o seguinte: o Deus que operou no passado há de manifestar-se no caso batalhas futuras, caso seja invocado. O rei Asa não invocou o Senhor. Ele deixou de invocar o Senhor e resolveu trabalhar com suas próprias forças. E isso não foi bom para o rei Asa. O 3.2 diz o seguinte: um fim desastroso. O primeiro ponto que nós temos que observar com o rei Asa é a sua arrogância, a sua segurança pessoal, não mais uma segurança no Deus eterno, em Yahvé. Agora, o rei Asa se torna arrogante, a ponto de pegar o profeta Hanani, que foi repreendê-lo por ele ter feito uma aliança com a Síria,
que o Senhor não estava agradando daquilo, ele toma, em vez de tomar aquilo como um conselho, como algo importante, como uma forma de um cuidado de Deus, assim como foi com Davi quando pecou, e o profeta Natan chega e repreende, Davi aceita a repreensão. Porém, Asa rejeita a repreensão e ainda vai punir o profeta. E ele manda o profeta para a prisão, para o cárcere. E no original, diz que ele mandou para o cárcere e, além do cárcere, colocou num tronco, que era ficar preso, curvado sobre um tronco. Então, o profeta Anani sofre esse mal porque levou a palavra de Deus, a verdade, uma repreensão ao rei Asa. E isso não foi bom para o rei Asa. O rei Asa adoece dos pés e a sua doença, quando os teólogos falam sobre isso, arremete a um problema de circulação nas pernas e uma gangrena, né? Ou seja, aquilo foi putrificando, não tinha irrigação e ele foi adoecendo. E a palavra de Deus diz que ele não confiou no Senhor, ele não consultou, ele não invocou o Senhor, mas ele buscou os médicos ao invés do Senhor. Então, é uma sequência de erros que o rei Asa foi cometendo que só o afastou do Senhor e, consequentemente, trouxe grandes prejuízos. A dura cerviz do rei Asa o levou à ruína. O rei Asa morre com 41 anos de reinado e, quando ele morre, ele foi enterrado com muitas honras. O povo honrou, inclusive, o ponto de ter um grande funeral digno de um rei que era amado pelo seu povo, mas um homem que desagradou ao Senhor. 1 Pedro 5,6 diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. O rei Asa achou que já estava exaltado, que não tinha mais por que buscar o Senhor, se humilhar diante do Senhor. Confiou na sua experiência, confiou na sua própria força e acabou em ruína. Portanto, meus irmãos, vamos passar isso para os nossos jovens. Se humilhar diante do Senhor é um ato constante. Não é porque tivemos vitórias, não é porque agora temos algum tipo de recurso que nós não precisamos mais do Senhor. Muito pelo contrário, precisamos dele sempre, sempre, para essa vida e também para chegar na outra, que é a eternidade com Cristo. Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine sua mente, tome sua boca e que você seja uma tocha diante de sua classe, que a sua classe saia dessa aula com seus corações cheios de convicção e reconhecendo o nosso Deus como o único Deus e reconhecendo que somos dependentes deste Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor.